Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o vosso guia iluminado neste labirinto que é a cultura popular. Como sempre, com Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes, informadíssimos sobre o que se passa neste universo e conhecedores também daquilo que aconteceu antes de chegarmos aqui. E é sobre isso que vamos falar esta semana, neste programa que é especialmente dedicado a 1985. Para os mais distraídos, fica a informação. 1985 foi há 40 anos. E neste início, pois é, cansa. Neste início de 2025, vamos aqui regressar a este que foi um dos anos que definiu a pop como a conhecemos hoje, para percebermos o que é que envelheceu bem, o que é que envelheceu mal, eventualmente o que é que não envelheceu de todo. Maria Ramos Silva, você que não envelhece, vamos começar por ti. Vamos começar por um clássico, pelo menos para a nossa geração. Eu quero saber o que é que tu achas disto. MacGyver, a série estreou-se em 1985. Eu não tenho ideia de em Portugal em que ano é que estreou. O Bruno está aqui a fazer sinais, eu não estou a perceber o que é que está a dizer. Em Portugal estreou em 1989 ou 90. Pronto, mas é um original de 1985. Eu queria, obviamente, deixar esta ressalva, não é? Porque eu lembro-me de ver isto e não foi em 1985, era um bocadinho mais recente. Acho que ocupou o lugar do Justiceiro, Justiceiro. do Knight Rider, do domingo. Ao fim do final da tarde de domingo, que era às 7, se não me engano. Até Cavaco Silva via MacGyver. A sério? Ele uma vez confessou publicamente que será era que ele fã? também tinha um Sim. canivete suíço? Enfim. Sim. Eu acho que boa parte do país ia ver uma MacGyver, porque aquilo Epá, eu uma via. coisa... Eu via e levava os bolsos carregados de coisas para a escola no dia a seguir. Sério? Para fazer truques, Para coisas fazer de... bombas e para salvar o mundo. Sabes que eles nunca, desculpa Maria, eles nunca deram a receita certa para fazer bombas precisamente por causa disso. Que é para, olha, Para não se fazer bombas. daí que ele resolvia tudo com aqueles papelinhos da pastilha elástica. Porque era impossível. Mas ou seja, aquelas misturas de Sim, químicos sim, e não sim, sei o quê, se ele tinha detergente às vezes aquilo não da tinha louça. rótulos, não é? Pronto, mas Sequer. nunca era exato, que é para as pessoas em casa não mimetizarem. Bem visto. Chegaram a fazer artigos, eu penso com tipo... Bem, eu calculo que eles também tivessem uma espécie de consultor técnico para estas coisas mais... Esperamos nós. Pronto, mais especializadas. Mas há não muitos anos, eu recordo de ler artigos em que iam falar mesmo com um físico e um químico e perguntavam se aquilo tinha algum cabimento. Eles diziam, não, a maior parte das coisas são bastante sensatas e é quase tudo aplicável. Portanto, não pensem que são coisas assim mesmo disparatadas. Estreou a 24 de setembro de 1989, Em Portugal. em Portugal. Muito Pronto, bem. eu lembrar-me mais dessa fase, seguramente. Sim. Depois, anos mais tarde, eu achava o Richard Dean Anderson, não é? Que é o protagonista, assim, lá está, um Sting com um canivete suíço. Mas é melhor explicar o que era o MacGyver. Podemos explicar para quem não conhece. Sim, portanto, aquilo basicamente era uma série, nem sei quanto, teve imensas temporadas, não teve ainda? Umas 7 para aí. Sim, na altura era assim uma coisa, enfim. Ele era uma espécie de agente secreto mesmo, trabalhava para uma agência, não é? Ninguém sabia muito bem para quem. Pronto, é assim. Aqueles tudo, MacGuffins, sim, era tudo aquelas marca branca. agências. No fundo era assim tudo meio marca branca, não é? E tinha um chefe que era o ator Daniel Alcar, que estava a perder a visão, estava a ficar cego, e ele estava mesmo a ficar cego na vida real. E aproveitar, e havia aquele o Jack Dalton. Era o aviador? Era o amigo, e havia o grande inimigo, que era o Murdoch. Sim. Era o Nemesis. E era um simpaticão que usava mullet, o MacGyver. Exato, naquela altura canadiano. Exatamente. Pois, Richard Dean Anderson. e de vez em quando via-se Ele, assim, na verdade, em apuros. Ele era um fixer, ele resolvia, não é? E depois ele arranjava forma, recorrendo às coisas, aos objetos e aos produtos e aos artigos mais corriqueiros, de sair, sei lá, estava preso não sei onde, o carro não andava, havia ovos, não é? Eu lembro que havia uma coisa que se despejavam ovos. Enfim. Não usava armas, eu acho que a ideia. Mas sabes o era que é mais engraçado? Alguém safava das situações. Sim, que usava o seu famoso canivete suíço. Canivete suíço esse que foi, enfim, como deduzem, inventado por um país normalmente neutro, mas tinha um exército e que inventou o canivete para o seu exército.
que se tornou muito popular com o MacGyver e que julgo que se vendia muito nas free shops dos aeroportos e que depois morreu no pós-11 de setembro, quando deixou de ser possível viajar com umas faquinhas no bolso. Não é? Porque aquilo de repente não era só o palito e aquelas coisas mais ofensivas. E a pergunta, envelheceu mal ou envelheceu bem? Eu não voltei a ver o MacGyver, ao contrário de alguns conteúdos, quer dizer, acredito que nós olhamos sempre com aquela simpatia de foi divertido. Tem um lado emocional, sim, uma afetividade. Sim, mas se calhar lá está, como muitos daqueles, enfim, fintando aqui um pouco as virtudes técnicas daquilo, não é? E estéticas, se calhar se nos focarmos nesse lado mais pedagógico, complemento ao lúdico, sim, talvez não choque ver. Não sei se algum de vocês fez esse exercício de voltar a ver. Eu vi alguns últimos anos. na RTP Memória, creio. Eu vi uns pedaços e senti que envelheceu bastante mal. Não sei. Teve uma sequela, não é? Com um jovem há relativamente sim, há pouco tempo. Se calhar até o Justiceiro envelheceu pior. Talvez. Eu vi alguns episódios talvez. também na RTP Memória há uns anos e acho que ainda envelheceu pior, mas vê-se uma grande diferença para os conteúdos televisivos, séries que eram feitos nos anos 80, tinham uma lógica totalmente diferente do que é feito agora. Claro. Mesmo séries que são comparáveis, não estou a falar dos grandes, já clássicos modernos, os Sopranos, mas aquelas séries, não sei o que, investigação naval e essas coisas do género. Ou não sei o que, no Havaí, pronto, que são mais parecidos na lógica dos episódios, é mais semelhante. Mesmo aí há uma grande diferença. Deixa-me só dizer que no MacGyver também apareceu, que é das primeiras vezes que aparece, se revelou aí, a Terry Hatcher. É verdade. Que faz namoradinha. Uma das poucas séries dos anos 80 que envelheceu bem foi o Hill Street Blues, a balada dele. Pois é. Olha, já que estás aqui, Pedro, a bola a seguir é para ti, porque também é televisão, também o tema são séries. Modelo e Detetive. É de 1985. Sim, envelheceu muitíssimo mal, não é? Sim. É só isso que tens a dizer, portanto, sobre o Modelo e Detetive. A série derivou para uma espécie de coisa meia doida, meia cómica, não é? Não sei se lembram, meia cómica, não, meia absurda. Sim. Porque os atores não se davam bem, aliás, davam-se bastante mal, e depois o Bruce Willis já estava a fazer filmes e coisas do género, e depois não tinha tempo para gravar, e então as últimas temporadas são meias doidas. Mas eu acho, sempre achei, ainda acho, uma série bastante overrated, sobrevalorizada. Acho que faz parte da memória afetiva, quer dizer, não acho, faz parte da memória afetiva, claro. Mas sempre achei bastante sobrevalorizada. Deixa-me só dizer que a pegada do MacGyver, apesar de não ser intrínseca à série, a série tem uma característica engraçada, tal como o Star Trek, que é o nome do meio do protagonista, não é? Que é o James T. Kirk, que T é de Tibério, não é? Tiberius, e o MacGyver chama-se Angus, o primeiro nome dele. No fundo tem nome de bife, não é? Pronto, isso é um trivia, é um trivia que podem usar enfim. O Angus MacGyver, exatamente. Era o nome. Mas deixa-me só dizer que a pegada ainda hoje é visível em alguns países. Eu investiguei isto por causa dos livros dos anos 80. Em alguns países a palavra MacGyver serve para improviso. E o nome daquela fita, como se estivesse a dizer, estás aí a fazer uma MacGyverice. Exatamente, aquela fita de tipo fita cola americana, aquela preta, tape, não sei o quê, chama-se MacGyver em alguns países nórdicos. Ele fez uma fralda com isso, acho eu, para criança. Muito bom. Bruno Vieira Amaral, também TV, agora aqui do teu lado, mas TV portuguesa. TV portuguesa, eu quis olhar para aquilo que estávamos a ver na altura, e éramos quase obrigados a ver, porque só havia 2 canais, e fui ver qual era a novela, porque na altura já vivíamos. Exato. Sob a ditadura, e agradável ditadura das telenovelas. A ditadura consentida. É verdade, e desejada até. E a sucessora era a novela, já não me lembrava desta novela. Sucessora. Nem eu. Sucessora, que é uma novela com o Rubens de Falco. Aí, Pedro. Grande nome. Um ator extraordinário, com umas feições verdadeiramente extraordinárias. Eu não me lembrava desta telenovela, mas lembrava-me uma das primeiras que me lembro mais ou menos bem. Foi a novela que veio a seguir, que é o Louco Amor, com o Lauro Corona, creio que tinha o Mauro Mendonça, e eu lembro muito bem de um dos episódios da telenovela. Morreu de sida, Lauro Corona? Acho que morreu em 1989.
que na altura ele era uma das grandes estrelas da... Era um galanzito, não é? Era o Lauro Corona, era um super galã, era dos rostos da Globo, era dos que recebia mais cartas, e também foi um sucesso em Portugal, o Louco Amor. E na altura, do início do ano, aliás, no início do ano está a passar o Chuva na Areia. Provavelmente estreou ainda em 84. Não é? Em 1984, mas é em 1985 que faz carreira. Faz carreira, e tem aquele episódio talvez mais marcante da história das telenovelas portuguesas, que é o episódio do Caniço, que era o ator, era o Nuno Melo. Era o Nuno Melo. Nuno Melo, que fazia de Caniço. A novela é escrita pelo Stal Monteiro. Pelo Stal Monteiro. Isso é outra questão. A primeira telenovela é escrita pelo Francisco Nicholson. Sim. E pelo Nicolau Braga, o Vila Faia. Mas aqui era uma ideia original do Stal Monteiro, que era um dramaturgo dos da altura, dos dramaturgos contemporâneos, talvez fosse o nome mais conhecido, e que entrou aqui pela teledramaturgia. E eu já não me recordo se foi um sucesso ao nível. Foi um flop. Mas para a geração, para quem ainda se lembra dessa novela, foi uma novela marcante, sobretudo pela história do Caniço, que era uma história um pouco ali nos limites do que se poderia mostrar em televisão. Sim. Sim, porque ou seja, as pessoas estavam habituadas à Vila Faia e às Origens, que foi a segunda. E este rompe um pouco com o naturalismo da novela, aqueles ambientes urbanos e de vermos a casa das pessoas. Era uma novela carregada dramaticamente, com um grande investimento da RTP. Eu acho que fizeram em uma cidade cenográfica, em Troia, ou num sítio qualquer, não me lembro bem, mas foi um verdadeiro flop. Eu odiei, quanto me lembro. Pois, eu tenho a impressão, pelo menos a recordação que tenho, é que as pessoas não gostavam muito dessa novela, mas depois toda a gente falava do célebre acidente do Caniço. Não é? Não foi um acidente, foi um ato voluntário. Sim, acho que sim. Mas quer dizer, ter uma cena de castração numa novela era uma coisa de Nelson Rodrigues. É complexo. Não era propriamente habitual. Mas sim, havia muito interesse da minha parte em ver o que é que se estava a ver nesta altura na televisão portuguesa. Tinha aqui este pormenor, que era os filmes. Os filmes que passava muito cinema na televisão portuguesa. Agora existem os canais de filmes, de cinema, mas antes não havia. E a nossa formação cinematográfica era muito feita através da televisão, da quantidade de filmes que passava. E também encontrei aqui, não só encontrei A Fúria do Herói, o Rambo, a passar numa quarta-feira à noite, mas, por exemplo, às terças-feiras havia séries. E uma das séries que me lembro de passar nesta altura, e confirmei, é O Homem Invisível, inspirado no livro do H.G. Wells, que estava a passar nesta altura. Era uma produção britânica, e passava sempre. E houve outra série que também encontrei aqui, já não me lembrava, provavelmente tu lembras, que é O Corpo Humano, que teve... eu lembro muito disso. Muitos episódios. O Corpo Humano era algo didático, não é? Que passava às terças-feiras à noite, e depois recordei-me, porque aquilo começava com cenas do cotidiano, era uma imagem de uma família do cotidiano, e depois entrava na explicação sobre questões de saúde, do corpo humano, e também marcou esse período, porque aquilo durou mais de 6 meses, penso eu. Então é para mostrar também como era diferente a televisão, o amor em Portugal. Em 1985, que é o ano em que Portugal adera à CE. Deixa-me só dizer que eu creio que é o ano do Monstro da Lagoa Negra. Foi projetado na RTP e houve uma enorme campanha para toda a gente comprar óculos 3 dimensões. 3D, sim. Mas houve mesmo uma campanha brutal. Acho que foram vendidos mais de 1 milhão de óculos, par de óculos, que é uma expressão curiosa. E é o ano em que Carlos Miguel, o Fininho, é substituído no 1, 2, 3. Deixa de ser o humorista. É verdade. As pessoas acham que ele foi sempre ele, mas não, foi substituído pelo Hermano José. Maria Ramos Silva, também ainda na televisão portuguesa. Este é o ano da estreia de Duarte e companhia. Sim, nós já falámos aqui várias vezes. Aqui que acho mais curioso é, sobretudo, e pegando aqui nestas memórias do Bruno, em parte também são as minhas, é de facto, por um lado, essa ditadura da pouca escolha, não é? Digamos assim. E por outro, quer dizer, o baixíssimo orçamento que eu acredito que estivesse por trás de produções como estas, não é? Eu recordo-me que uma das personagens, também muito famosa pelo seu mullet, lá está, porque isto na altura vingava, era o Rocha, que era um carpinteiro que eles acho que foram buscar lá à RTP para fazer. Ele não era ator, quer dizer, foi arranjado para meter ali às 3 pancadas, e de repente transforma-se nas personagens
mais icónicas. E depois também acho que dá ali de alguma forma, apanha ali uma boleia. Depois se junta, antes talvez não é o Zé Gato, depois os Homens da Segurança também com o Tosé Martinho e com o Nicolau Breiner em Troia. É do mesmo criador do Zé Gato. Exatamente, sim. Mas há ali uma fase. É da tua terra, Maria. Já falámos sobre isso. Mas de facto apanhar ali uma certa onda que, por um lado, daquelas duplas trapalhonas, não é? Porque aquilo é um bocadinho comédia de desastres, não é? Sim. Eles são uns tipos um pouco desleixados, mas também ao mesmo tempo dá a ideia de que de repente há crime em Portugal, não é? Para resolver, mas que ao mesmo tempo se resolve com umas senhoras a darem assim umas bengaladas e umas malas na cabeça. Portanto, mas atenção que é uma série feminista à Valalete. A Joaninha, sim, não é? sim, A Joaninha, a mulher verdade. do Duarte, quer dizer, são tudo mulheres. Arrumavam qualquer um. Cuidado com isso. A sogra do Duarte. E o carro do Duarte e Companhia, que toda a gente julga que é o 2 cavalos, mas começou por ser um Mini branco. É só ficar a informação. Toma! Sempre a estragar os nossos. Depois era encarnado, não é? Depois era encarnado. Exato. Pedro Buxerimentos, ainda temos aqui um bocadinho antes do intervalo. Muito pop foi também a abertura do Centro Comercial Amoreiras. Sim, o Centro Comercial Amoreiras. Em Lisboa, já agora. Para mim é um dos acontecimentos principais da década de 80 em Portugal, com todas as implicações que teve. Para se ter uma ideia, foi como se tivesse aberto um free shop no meio em Portugal. Pronto. As pessoas conheciam free shops. É uma obra, pessoalmente eu gosto imenso do empreendimento, mas não tem nada a ver com nada que estivéssemos habituados na cidade de Lisboa, nem hoje, não é? A abertura do Amoreiras foi abraçada, foi aliás caracterizada com algum ceticismo pela imprensa, dos jornalistas de texto, não é? Pronto, não sei o quê, Catedral do Consumo, aquelas coisas. As pessoas começaram por ir passear, mas depois já nesse Natal, o primeiro Natal das Amoreiras, que é o Natal de 85, já Cavaco Silva era primeiro-ministro, descem três pais natais de helicóptero. E as pessoas começam a perceber, em Lisboa, começa-se a perceber que aquilo de facto é como as coisas que havia lá fora. Exato. E portanto, de alguma forma, o Centro Comercial Amoreiras é a primeira pedra do edifício da chamada modernidade portuguesa. Se acharmos que ser um país como os outros está de fora é um exemplo de modernidade, eu pessoalmente acho, mas há quem não ache, e é a primeira materialização de um espírito capitalista que chega a Portugal a seguir à Revolução e ao Verão Quente e a todos os anos difíceis do início dos anos 80. Sendo que 1985 também é o ano em que abre o Platô, que se junta ao que já existentes Frágil e Bananas, mas o Platô também é a primeira pedra de uma noite diferente que depois terá o seu auge no início da década de 90, que é chamada 24 de Julho. Uma música dos Nirvana, também no Unplugged, não é? Não estava à Mas espera. isso já foi depois. Não estava nada à espera desta. Foi só para baralhar um Não, mas o teu contributo é sempre importantíssimo, sempre Bruno. fundamental. Obrigado. Sempre Mas as Amoreiras não passaram de moda, deixa-me dizer. Continua. Sim. Olha, continua a Reinventaram-se. sobreviver um dos primeiros restaurantes que ainda lá está, que é o Garden Burger, que continua, que fez parte da minha infância e continua até hoje a ser absolutamente obrigatório. Mas houve uma altura de reinvenção, porque Houve-se com o Colombo, não é? Exatamente. Com o Colombo, A em concorrência 97, em 97, sim. É assim, E agora é um bocadinho diferente do que era, mas as pessoas iam passear às Amoreiras, havia excursões, pessoas que vinham do Algarve e do Alentejo e do norte de Coimbra, que vinham de autocarro, em vez de irem à Torre de Belém, vinham às Amoreiras. À Catedral do Consumo. Sim, Muito bem. exatamente. Final da primeira parte do Pop-Up. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Ou tinha falecido, ou tinha sido preso, ou tinha emigrado, voluntariamente não parava. Esta é a conturbada investigação ao assassino em série que há 30 anos aterrorizou o país e desafiou a PJ. Uma história de pistas falsas, escutas surpreendentes e armadilhas perigosas. Episódio 5. Um roubo na sala de autópsias. A Caça ao Estripador de Lisboa é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Inês Castelo Branco, e tem banda sonora original de Mário Lajinha. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
Estamos de regresso ao Pop-Up com Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Esta semana estamos a fazer contas aos 40 anos que nos separam de 1985. Mas antes de continuarmos, vamos lançar as sugestões da semana. Maria Ramos Silva, temos vários livros agora. Sim, senhora. Tu queres falar de Thomas Bernhard? Sim, eu trago também música, mas já falo disso. É uma coisa também muito rápido. Este é o do Roubar Árvores, uma irritação. Olha, dava para aquele outro programa do Pedro. Mas este é de 84 e deu muitas irritações, sobretudo para quem leu, porque houve um compositor que na altura que se identificou com uma das personagens descritas pelo Thomas Bernhard, e aquilo foi uma grande chatice, porque depois queria processá-lo e depois ele retirou os livros e depois não sei o quê, e depois não queria que eles fossem publicados, enfim, pronto. Ele está cá com a edição da Documenta, nesta reedição, portanto aproveitem que vale a pena. E depois, por fim, Heavy Metal, que é um álbum do Cameron Winter, não tem nada a ver com Heavy Metal, é ótima chonice para estes janeiros de frio. Olha, portanto, é um choninhas que andou aí despercebido, não é? Mas é ótimo, é ótimo. É assim, a certa forma parece uma versão atualizada do Rufus Wainwright, mas... Acho porreiro que nós usemos a palavra choninhas como... Ainda podemos, não é? Como qualquer descrição. Como se fosse normal. Será com CH ou com X, não é? Epá, é uma boa pergunta. Com X é mais choninho. É mais forte. Se fizeste com X tens que fazer esse mais jeito. É mais choninho. Isso. Mais choninho. Pedro Buxeri Mendes, também livros. Queres falar de Jaimília Pereira de Almeida? Sim, o livro saiu aqui ali na borda de Natal, não é? E Livro da Doença, da Jaimília Pereira Almeida, que é uma das escritoras portuguesas de Almeida, Pereira de Almeida, desculpa, que é uma das escritoras portuguesas mais fortes, que mais está a dar que falar, e justamente, creio eu. E bem, como diria o Bruno Vieira Amaral, e bem. Escritoras e escritores, quer dizer, não é apenas por ser uma mulher. Este livro é um livro francamente interessante, porque é um livro fragmentário que mistura várias coisas. O pai da Jaimília morreu durante o Covid e falava sempre à família de um livro que ele pai, estava a escrever. E depois, quando estavam a arrumar os papéis do pai, perceberam que ele nunca sequer o começou. E então é uma espécie de espectro ou fantasma que a Jaimília traz aqui para este seu livro. Desse livro. Exatamente. E que liga com uma personagem que faz parte da infância dela, uma espécie de pessoa que não era parente, mas que tinha uma relação quase de parentesco, chamada Fidel, e ainda com uma própria doença que a Jaimília teve. E o livro tem algumas produções de fotografias, algumas da infância e da família, enfim, e é francamente interessante porque à medida que vamos lendo, vamos entrando para a toca do coelho, não é assim que se diz? É assim que vocês jovens dizem, não é? Sim, nós jovens. Sim, mas é uma toca de coelho, além de ser francamente interessante e desafiante, também é confortável, porque também nos revemos em algumas não vou dizer confissões, mas algumas constatações sobre o que são as pessoas e sobre o que nós somos. Eu acho que é um ótimo livro que recomendo vivamente. Livro da Doença. É sempre bom ver que Pedro Buxeri Mendes tem emoções e sentimentos. Bruno Vieira Amaral, já tu, zero emoções. Temos aqui uma minissérie da Netflix que chama-se The Breakthrough, cheira-me a crime. Pelo contrário. Só que a emoção desta vez é o conforto. Okay. E isto eu não sei se existe o conceito, mas eu vou Vamos chamar inventá-lo. Cozy Viewing. Muito bem. Que é assim uma série, é nórdica. É um cobertorzinho de televisão. Que é sueco, é sobre um crime. É uma série de ficção, não é? É crime, claro. Mas sobre um crime real que aconteceu no início dos anos 2000 na Suécia e que só foi resolvido uma década e meia depois, graças ao recurso a uma técnica genealógica, de análise genealógica. Coisas lá deles. Coisas que essa malta inventa. E é aquilo que se espera de uma série nórdica. Ok. É contida, não tem muito espalhafado. Tudo arrumado. Tudo bem. É que a sensação mesmo é que estás a ver aquilo e dizes, que bom era viver neste mundo. Gente civilizada. Que agradável, isto é porreiro. Mesmo que de vez em quando apareça um psicopata que mata 2 pessoas. Pronto. Porreiríssimo. Se eu quisesse viver num sítio, partilhar o mesmo país de um psicopata, seria naquele lugar. Mas naquele lugar da série. Então, The Breakthrough, são 4 episódios, não cansa. Não vão ficar, isto nunca mais anda aqui a engonhar. Não. 4 episódios, está despachado, arrumado. Até à próxima. Adeus. Foi um prazer conhecer-vos. The Breakthrough está na Netflix. Recomendo. Muito bem, esta semana estamos a fazer contas aos tais. Visto em que língua?
Havia, Em inglês ou não, sueco? em sueco. Eu tenho de ouvir os suecos a falar sueco. Exato. Estamos a recordar 1985, o nosso exercício nostálgico da semana. O que é que envelheceu mal, o que é que envelheceu bem? Bruno Vieira Amaral, esta ficou da primeira parte, vamos a isto. Bora lá. Esta canção ganhou o Festival da Canção em 1985. Adelaide Ferreira. Bem, vamos lá ver uma coisa. Eu tinha 7 anos e foi a primeira vez que eu quis esganar o júri, as pessoas que votavam. Ficaste apaixonadíssimo pela Adelaide Ferreira, acredito. Dizia-se esganar, não é? Esganar, não é? Decidi-me matar aquela gente toda. Porquê? Porque este é o ano em que ganha a Adelaide Ferreira, que eu devo dizer, a esta distância, com uma belíssima balada da autoria do Tosé Brito. Sem dúvida, muito bom, mas na altura eu, como miúdo, fiquei indignadíssimo. Estou a sentir indignação no ar. Porque vamos lá ver, este é o ano do Meia de Conversa, do Nuno e Henrique, não é? Dos seus irmãos Feist, que era o preferido da pequenada, não é? E havia, para além disso, havia a música que sobrevive desse festival, que é o Umbadá, do Jorge Fernando. Que curiosamente acabaram, nem ficaram em segundo. Em segundo ficou uma canção que eu ainda não fui ouvir, mas de uma senhora chamada Eduarda, que ficou em segundo lugar. Em terceiro ficou o Nuno e Henrique, e em quarto então ficou o Jorge Fernando com o Umbadá, que era aquela canção que todos queríamos ver, todos não, menos os pequenos, queríamos ver no Festival da Eurovisão. A Adelaide Ferreira, eu não sei se o Pedro lembra-se que é desses tempos, mas a Adelaide Ferreira era conhecida por cantar Baby Suicida, não é? E de repente aparece aqui, isto é o equivalente ao caniço a castrar-se, não é? Que de repente aparece, em palco, completamente arranjada. Sim. Ela dizia que, não sei, falava de qualquer coisa numa canção que era de vomitar, não é, Pedro? Qual? O Baby Suicida? Não é? Sim, era. Eu quero vomitar, e depois aparece a dizer sim. Penso em ti, eu sei, a chuva cai, sim. e essas coisas. E foi uma transformação também da Adelaide Ferreira, claro. com muita laca. E eu na altura detestei, era miúdo, detestei aquilo, achei que tínhamos sido roubados. E como é que é possível? Eu, o Nuno, o Henrique e o Jorge Fernando. Exato. Maria Ramos Silva, em 1985 nasce Cristiano Ronaldo, que curiosamente este ano completa 40 anos. Em fevereiro. Curioso. Exato. 5 de fevereiro. Espero que estejam a preparar uma grande feature aqui no Observador. 5 de fevereiro. Uma edição especial. Envelheceu mal ou envelheceu bem? Lá está, eu acho que o Cristiano Ronaldo é um daqueles casos em que não envelheceu, portanto essa questão Ora bem, nós é não outra queremos, hipótese, é outra hipótese. nós estamos em negação. A Maria percebe como é que se fazem estas Claro, Não, claro. eu para já é um daqueles casos em que nós Não estamos vá o aqui Ronaldo feito... comprar aqui a Rádio Observador. Não, Cristiano, imagina, se estás a ouvir-nos. eu tenho praticamente a idade do Cristiano Ronaldo e eu acho que tenho a certeza que tive uma sorte imensa, porque imagina, eu vinha com um ídolo na cabeça, não é? Que vocês suspeitam qual seja, mas não tive a sorte de o ver jogar no seu período áureo, não é? Mas depois tive a sorte, por exemplo, em 2004, na altura do Europeu em Portugal, consegui ver praticamente ao vivo todos os jogos e, portanto, ver Ronaldo naquela fase absolutamente estelar que depois foi sempre a crescer, não é? E essa de facto ninguém me tira, e eu acho que é daquelas que nós levamos de pensar que tivemos a oportunidade de conviver com um tipo e com uma história assim, porque sobretudo é isso que me fascina, não é? O Ronaldo, até pelas suas origens e por aquela história quase mitológica que a mãe já contou sobre o seu quase não nascimento, não é? Parece que para as pessoas que gostam ou não ligam tanto à ideia de destino, parece que tinha mesmo que vir fazer isto, não é? Parece quase uma espécie de ungido que de repente tinha qualquer coisa para contar e para fazer. E passados estes anos todos, nós se calhar vamos estar a falar para o ano, fazer um programa sobre 86 e o Ronaldo continua a jogar, não sei, não faço ideia, se calhar tudo isto continua muito atual. Sim, é certamente, e digo isto sem qualquer ironia, um dos maiores portugueses de sempre, não tenho uma dúvida. Enfim, se acharmos que ter feitos, ser capaz de feitos globais... Pensava que tu dizer, se acharmos que o madeirense é português... Não, se acharmos que ser capaz de fazer feitos que têm um impacto global é o indicador. E, enfim, parece-me ser um indicador. Ele o baixo da gama. Sim, o Ronaldo de facto nasceu em 85, mas o Ruben Amorim também. Ora, cá está. Muito bem, vamos... Atenção, obviamente, o detalhe madeirense era uma piada. Vamos lá defender aqui a piada tua, eu não... Minha, claro, minha. Pedro Buxeri Mendes, esta canção envelheceu mal ou envelheceu bem? Vamos ouvir.
que é que se passa? Por falar em dunas, lembrei-me que... Vê lá o que é que vais contar. Não, lembrei-me que no Festival da Canção de 1985 concorreram uns jovens delfins É verdade. com a Casa na Praia, que ficou em último. Lembrei-me por causa do Dunas. Exato. Acho que envelheceu bem, não é? Sim, sim. É uma canção. Os homens não se querem bonitos, não é? Isto é de um maxi single, acho eu, e depois é que é de um álbum. Certo. É uma canção, ou cantiga, não é? Dizia-se mais Eu gosto cantiga, muito da palavra cantiga. É uma canção que nós achamos sempre que faz parte de um tempo, mas que não é desse. Não. Exato. É dos anos 90. Eu acho que faz parte de um determinado tempo e que não é 85. Exatamente. E ou seja, a música está muito perto, por exemplo, do C1 GNR e do Portugal no CE, que são duas músicas pré-Rui Reininho. Não é? Está muito perto temporalmente. Eu acho uma das grandes músicas da pop portuguesa de sempre. Não sei se é a primeira, mas eu gosto muito do álbum que é a seguir, não é? Que é de 86, o Psicopátrico, não é? 86 ou 87? 86, acho eu, mas sim, mas vê aí. Que tem vê o Ao Soldado Desconfiado, é assim que se chama? Não é? Sim. É Desconfiado? Sim, acho que é, sim. Que é a minha música favorita do É GNR. uma grande canção. É de 86, tens canção. Mas era de 86, estavas a dizer. É, ele disse 86, Bruno, ele disse. Esta música, eu acho que tem e acho mesmo, tem uma força, uma carga simbólica que poderia ter... enfim, a grande música portuguesa é a Casinha dos Chutes e Pontapés, não é? É aquela música que toda a gente sabe, digamos assim, não é? Mas eu acho que esta música tem uma poesia e tem uma musicalidade que enfim, toca muito mais emoções e é uma música emocionante e que eu acho que vai continuar a ser emocionante. Acho que talvez as próximas gerações também a vão escutar, talvez não interpretada nesta versão do Rui Reininho, talvez interpretada por outras pessoas, por uma Beyoncé que venha a ver em Portugal, por exemplo. Mas é um grande feito de uma das minhas bandas favoritas de sempre, o GNR. Curiosamente, é muito difícil pensar. É uma canção que poderia ter outras versões, claramente. Exatamente. Só que as letras do Rui Reininho são muito dificilmente apropriáveis por outros cantores. Verdade. Vamos reta final do programa. Deixa-me só dizer uma coisa. Diz. Vai ser polémico o que eu vou dizer, mas fica para pensamento, para comida, para pensamento, para food for thought. Isso. Que é, o Rui Reininho muda tanto as letras nos concertos e nos espetáculos que já é irritante que ele não cante o original, para mim pelo menos. Ou seja, ele brinca tanto com as palavras e tanto com as versões. E aquilo que tu queres ouvir depois não acontece, às vezes. Que eu não sei se alguma vez ao vivo ouvi a versão que quero ouvir. Pronto, não foi polémico. Não foi. Portanto, vou mas tu tentaste. Mas se for polémico, foi a ideia do Tiago. O Tiago é que me pediu para dizer isto. Exato. Vamos lá. Vou apelar agora à vossa capacidade de síntese nos próximos tópicos. Pronto. Bruno, o que é que há de pop ou de cultura popular no acidente de comboio de Alcafaxe, que foi uma tragédia? Foi uma tragédia, a maior tragédia ferroviária em Portugal. Até hoje não se sabe bem ao certo o número de pessoas que perderam a vida. De início dizia-se entre 50, falou-se também em 300, estará a meio disso. Mas foi uma tragédia, lá está, de um Portugal que se começava a modernizar. É o Portugal das Amoreiras, mas é também o Portugal deste acidente terrível no dia 11 de setembro. Feriado municipal na Amadora. E pronto. E marcou, eu acho que marcou o imaginário daquela geração pela dimensão da tragédia, por todas as imagens que vimos. Também foi muito televisionado, as imagens das composições a arderem. Eu acho que foi erro humano, não é? Foi erro humano. Sim, agora percebi que era o Rui Romano. Eu também ouvi Rui Romano. Foi erro humano. Sim, e o Ramalho Yanes esteve lá, o Presidente da República na altura, estava há pouco tempo de deixar de ser Presidente da República, mas esteve lá e foi muito marcante para o nosso imaginário coletivo. Eu estou a lembrar-me de um livro em que o acidente tem um papel relevante, que é o Postal de Detroit, do João Ricardo Pedro, mas parece que não de resto é uma coisa... não aparecem muito mais, quer obras de ficção, quer até documentários. Eu não sei se há algum bom documentário sobre esta tragédia, e eu acho que
Isso faz falta, é também um exemplo da falta de reflexão histórica, ainda da história recente. Eu falo bastante disso no meu livro. E há uma outra tragédia de 85, desculpa, que eu acho que merece ser recordada, que é a explosão na escola secundária do Cartaz. Exato. Uma explosão numa aula, uma explosão de gás em que morreram pessoas. E a professora não morreu logo, mas teve uma história dramática. Enfim, merece ser recordado. Muito bem. 3 canções para acabar. E vocês vão me dizer se envelheceram mal ou se envelheceram bem. Maria Ramos Silva, esta é a primeira e é para ti. Também houve indie, também houve muita alternativa. Just Like Honey, do primeiro álbum dos Jesus and Mary Chain, Psycho Candy. Sim. Exatamente. Tu escolheste isto quase em sintonia comigo, não é? Mas é de sempre repente assim. eu não sabia e tu tinhas escolhido aquilo que eu estava a pensar. É sempre assim, mas É shoegazing, não é? Shoegazing. Sim, você. É assim, Você. repara, eu quando isto saiu estava a ouvir aquela música dos sapinhos do Paul McCartney, não estava a ouvir isto, Vocês não meus vão. amigos. Está. We all stand together, não estava obviamente no está. shoegaze, queria lá eu saber do shoegaze, mas bom, antes depois, não, tudo aquilo que era pós-punk de alguma forma, e até chegarmos depois, em 87 tens, aparece Nirvana, não é? Aparece Alice in Chains, aparece... Sim, começa a outra curva. Não em verdade. 87. Green Day... Hã? Não em 87. Não, estou a dizer que depois há, ou seja, antes, até chegares lá há aqui A formação. sim. uma fornada, não é? Há os Smiths, muito. Sim. Eu sou mais de final dos anos 70, acaba por, quando os Joy Division sai ali o Closer em 80, pá, que depois começa ali um derrapanço que não me interessa tanto, mas pronto, depois apanho, continuo com os Smiths, com os Talking Heads e também não estou mal acompanhada, digamos assim. Muito bem. Deixem-me só ver aqui a minha cábula. Já sei qual é. Esta agora é para o Pedro Buxeri Mendes. Este é o grande álbum do meados dos anos 80 em Portugal. guitarrada. É o grande o Brothers in Arms dos Dire Straits. Devo dizer que eu odiava Dire Straits e tudo o que tivesse a ver com o Mark Knopfler Mas isso mudou? sim, e acho que este disco e esta música, estas músicas, não é? Resistiram francamente bem ao tempo, o que é Verdade. muito estranho, e eu, como sabes, sei tudo, É verdade. não consigo explicar porque é que estas músicas resistiram tão bem. A Maria também tem um lado Eu de fã de sou Mark Knopfler. fanzaça, lá está. Não, eu acho que na altura em que estava a ouvir o pós-punk também não estava muito interessada no Mark Knopfler, Exato. mas depois também arrumei ligeiramente o pós-punk e fui ouvir. Este álbum é francamente bom. É maravilhoso. É bom. É bom. É bom. Só percebi isso. Não, é bom, Sim, mas havia sim, essa foi. coisa, porque ele depois, o Mark Knopfler não tinha Aquela aquele ar fita de ténis no... tinha um ar pouco estrela, não é? Podes dizer fuleiro. Era isso que tu que querias não, dizer. era, mas não era. Não, Pronto. não é, a questão é feia, não parecia Muito parecia bem. uma estrela de rock, Não parecia era, um velho. não era como nós, não é? Exato. Vamos ouvir a última cantiga. Bruno Vieira Amaral. Ora, aí está, isto é que é bom, mano. Vocês é pós-punk e não sei o quê. Nós falámos desta. Psycho Candy. Nós falámos disto há Por pouco amor tempo. de Deus. Também há muito Tom Waits em 85. Vamos lá aqui verdade. vamos repor a ordem. Então, 85. 85 em Portugal, o que é? O que é que está a bombar no coração de todos os portugueses neste ano é o Still Loving You, que é de 84, mas que está há 8 semanas no top. É em uma altura 85. só de pingar amores. Eu também falei disso ao Tiago. É verdade. Há ali também muito. O Choro Lombero, não é? Do Jim Diamond. E eu descobri aqui que a canção que esteve mais tempo no número 1 no top português Sim. foi o You're My Heart, You're My Soul, dos Modern Talking. Modern Talking. 13 semanas. Tinha pumba. essa cassete. Tivemos o Tarzan Boy dos Baltimore, que Ixi. só deve ter chegado ao número 1 cá em Portugal. E esta acho que é das grandes canções, das grandes más canções, Sim. de grandes sucessos, que é o Nikita do Elton John, de 1985, com aquele inesquecível O teledisco. videoclipe Sim, sim, e sim, teledisco. Essa miúda era gira, não é? Era, sim senhora, e era inglesa. Mas só se via os olhos da miúda, que a miúda tinha um casacão de guarda-russa, não é? Sim, ela estava ali no muro. Na neve. Era. Olha, deixa-me só dizer aqui uma coisa, Rapidamente. só rapidamente para acabar. 85 é o ano do gol do Carlos Manuel de Stuttgart, do pontapé de Stuttgart, que nos levou ao Mundial, onde já não íamos desde 1966. E que correu bem. O Mundial correu bem, quer dizer, enquanto assim, viveiro de histórias, sim. Isso Desportivamente não correu nada bem. Sabiam que isto, se para vermos
Nos cinemas estavam os filmes como Gelado de Limão. Lembram-se do Gelado de Limão? Claro, perfeitamente. E o Gente Gira. Houve vários. E o Gente Gira, que era E o Gente desapanhados. Gira, sim, miserável. Exato, Como é que é exato. possível? Exato. E também é o ano do Running Up That Hill da Kate Bush. Pois é, Olha, cá está. Que teve Ou como agora. se dizia em Portugal, Verdade. Kate Bush. Kate Bush agora com Running Up That Hill. Muito bem, com esta informação fundamental, chegamos ao fim. Rádio. Mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.